Olá, pessoal. Eu sou Matheus Hermann. Sejam muito bem-vindos ao podcast Valores Essenciais, onde o nosso objetivo é que a gente possa colaborar com vocês em conectar histórias, pessoas, negócios que realmente potencializam a sua essência, os seus valores, que conectam. Afinal de contas, a gente acredita que a tua origem te torna original. Como a gente pode ser cada vez mais original no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Estou à frente da HRN Company há mais de 13 anos no mercado, atuo como mentor e com esse trabalho conheço várias pessoas, várias histórias, onde a gente pode, pouco a pouco, colaborar com vocês e trazer algumas dessas histórias para que a gente possa juntos aprender e educar o mercado. Hoje eu estou aqui com a minha amiga, colega Fabiola, que ela também vai falar um pouco da história dela e como a gente vê o que a gente vem buscando para esse podcast. Olá, pessoal. Então, é um prazer estar aqui contigo, Matheus. E cumprimentando a todos, me apresento. Eu sou Fabiola, enfermeira de formação, com especialização em gestão em saúde. E a minha jornada aí vem de alguns anos atuando na gestão em serviços de saúde. Atuo também como mentora em parceria atualmente com a HRN. E a nossa ideia, então, com o podcast é poder valorizar aí o que temos de qualidades, valores e a nossa identidade, enfatizando realmente o quanto somos autênticos e o quanto isso agrega no nosso dia a dia, na nossa abordagem e no nosso posicionamento pessoal junto aos nossos trabalhos, atividades e as pessoas com quem interagimos. Então, Fabiola, dando sequência ao nosso trabalho de hoje, né, que é justamente a gente conseguir trazer e ter alguns registros de como foi essa evolução e essa construção, né, da nossa carreira, da nossa jornada, mas principalmente identificar qual é a essência, o que diferencia, né, as pessoas que de fato desenvolvem um trabalho, que trabalham porque realmente precisam monetizar ou porque amam o que fazem. E penso que o grande objetivo desse podcast é que a gente possa, pouco a pouco, né, ir respondendo algumas, não todas, é muito difícil responder todas as perguntas, por que a gente realmente faz o que gosta, né? Por que uns fazem o que tem que fazer e outros fazem o que gostam? Ponto de hoje, né? Valores essenciais. O que tu acredita que te trouxe aqui hoje? Bom, Matheus, eu costumo sempre dizer, seja no meu dia a dia corporativo, seja na minha casa, seja com os meus amigos, que a gente precisa perceber os olhos brilhando. E entendo e sinto muito de que isso é o grande ponto que nos faz diferentes. Quando a gente percebe o entusiasmo, o envolvimento, o engajamento e a presença de nós em algo. E por que isso? Respondendo a tua pergunta, né? Por que isso acontece? Porque, de alguma maneira, aquela situação, aquele desafio conversa com sonhos nossos. Então, quando a gente identifica que aquele desafio conversa com os nossos sonhos, com os nossos valores, a gente se dedica. Naturalmente, isso nos traz realização, nos traz envolvimento, nos traz participação, independente do formato de ganho, né? De moeda de troca. Muitas vezes, alguns projetos, inclusive, não tem monetização, né? Mas a gente se entrega tanto quanto na nossa profissão ou na nossa atividade remunerada. E eu acredito muito, realmente, que essa entrega acontece porque conversa com os nossos valores, porque a gente se identifica e traz realização. E isso faz com que a gente faça diferente. E eu creio muito, e talvez a profissão que eu escolhi para trabalhar diga muito sobre isso, que é ajudar o próximo, que é cuidar, né? Eu sou enfermeira de formação e ajudar o próximo, para mim, conversa com fazer a diferença no mundo. E tenho isso como um propósito de vida. E faz muito sentido todos os projetos e todos os desafios que aparecem aos meus olhos, que eu entendo que vai ter valor agregado, fazer a diferença na vida de alguém. Então, para mim, isso tem um significado muito grande e sempre vai ter uma entrega alta da minha parte. E isso, como eu disse no início da minha fala, serve para amigos, para dentro da minha residência, com os meus filhos, com a minha família e em projetos profissionais também. E aí a gente para se perguntar, né? E aí
vou te devolver a pergunta assim e compartilhando. Como algumas pessoas não se sentem realizadas e como essas pessoas permanecem onde estão? E por que estão onde estão? E aqui entrou um pouquinho do meu início, do meu olhar em relação ao posicionamento profissional que eu poderia ter junto com as pessoas que eu trabalhava. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma colaboradora na minha primeira equipe, minha equipe de apoio de higiene. E ela estava sempre muito sorridente, independente da atividade que ela estava fazendo. E aquilo me chamava a atenção, eu era muito jovem. E ela estava sempre sorridente pelos corredores da instituição e ela trabalhava com limpeza. Aos olhos de muitos, uma atividade que não tem valor agregado, que por vezes não tem reconhecimento salarial, inclusive. E ela era uma pessoa extremamente feliz. E aquilo, para mim, tinha um impacto absurdo, porque enquanto outras pessoas têm uma realidade de vida e uma rotina e um hábito não muito alegre. E aí, numa conversa com ela, num cafezinho, ela abriu o coração dizendo, né, que ela amava o que ela fazia. E desde aquele momento eu acreditei muito nisso que eu tô dizendo, que era o que eu já sentia, mas talvez eu não conseguia verbalizar. E hoje eu busco na minha caminhada sempre, além de eu estar feliz com o que eu faço, mas ajudar as pessoas a também encontrarem o seu grande propósito. Que elas encontrem os seus valores e possam aplicar isso dentro da sua atividade, dentro da sua profissão. Então, é um dos caminhos assim que eu acredito muito. E pensando nisso, eu te perguntaria, né, como que a gente, dentro desse projeto dos valores essenciais, pode ajudar mais pessoas a encontrar o seu propósito? Esse é o ponto. O quanto a gente pode realmente, né, quando a gente compartilha histórias, compartilha momentos e traz convidados, pessoas que estão vivendo histórias que possam influenciar, motivar, é onde a gente tem o maior ganho. Porque, de fato, as histórias vão pouco a pouco somando, conectando. E aí é o grande ponto onde a gente se identifica, né, com os nossos amigos, nossos clientes, quando as histórias passam a acontecer de forma mais natural. Porque a vida nem sempre é exatamente o que a gente quer, a hora que a gente quer. Mas o ponto é, você plantou a sementinha, para plantar a semente exige passos de fé, coragem, começar. E depois continuar a cuidar, a regar, esperar crescer, pegar sol. E o ponto principal é saber que as estações vão passar. A vida sempre continua, segue em frente. O ponto é o que a gente começou, qual semente a gente plantou. Via de regra, a gente quer sempre a resposta, a solução para ontem. Mas o que a gente precisa de fato? Começar. Dar o passo de fé que aparece o chão, né? Muitos brincam assim, mas eu não vejo nem para onde ir, para que lado ir. E o que a gente acredita? Que é através desse conteúdo, né, do conteúdo dos valores essenciais, a gente vai poder conectar pessoas, conectar lugares onde pessoas já passaram e pessoas querem chegar. Através de histórias de vida, carreira, onde pouco a pouco, assim como um dia a gente acreditou que a gente poderia fazer conteúdo e hoje estamos aqui fazendo conteúdo e recebendo convidados, trazendo pessoas, o ponto principal é mostrar que é possível para aquelas que ainda estão querendo estar em outro lugar, mas elas precisam lembrar que o primeiro ponto é viver da melhor forma possível aonde estão. O aqui e agora é um grande potencial de vida e carreira. E a gente conseguir viver da melhor forma possível o hoje é o que nos permite chegar num amanhã desejável. Acredito que, com os nossos convidados, né, com tantas histórias que possam somar, compartilhar e mostrar, assim como a gente já diversas vezes teve a oportunidade de estar em podcast, conteúdo, palestras, compartilhando as nossas histórias, essas pessoas também vão poder somar com essa história de vida. E aí sim, motivar de uma forma muito real quem nos assistir a ter essa coragem, a dar esse passo de fé. Assim como a gente fez um dia e assim como em diversas vezes a gente dá, né? No dia a dia de trabalho, de mentorias, a gente vê diversas histórias. E o ponto principal que a gente percebe sempre é aquela dúvida do que fazer.
Porque, via de regra, o ser humano gosta muito de ter certeza, aquela certeza quase absoluta. Eu só vou sair daqui quando o outro passo for garantido. O problema é que passa 10 anos, 20 anos, 30 anos e tu se aposenta no garantido. Se tu estiver feliz no garantido, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se tu passar 20, 30 anos só porque é garantido fazendo algo que tu não gosta, aí nós temos um problemão. Esse é o ponto. Não é um trabalho mais bonito, menos bonito, legal ou chato, mas criar uma identificação. E ok, que tem pessoas que a identificação é pelo dinheiro, pela monetização. Elas realmente se sentem realizadas e felizes num trabalho que deu sustento, que paga bem, que paga razoável, que é garantido, tá tudo bem também. Mas tem outras pessoas que não, que muitas vezes optam por ganhar um pouco menos, mas fazer algo que é satisfatório, que dê realização. E na HRN a gente vê muito disso, né? A empresa que a gente acredita tanto nesse movimento de educar mercado, desenvolver pessoas, ideias, empresas, poder colaborar num conteúdo mais amplo, né, a partir de um podcast, eu acho que é um passo fundamental que a gente possa, pouco a pouco, levar a nossa mensagem e colaborar com mais e mais pessoas para que a gente possa fazer um 2025 aí, né, com muito mais conteúdo, informação, resultado. Dia a dia a gente escolhe isso. Né? Estamos aqui, mais uma vez, plantando a semente. Né? Vamos colaborar para esse desenvolvimento. Muito bem. Dentro dessa evolução, né, do quanto a gente vai estar desenvolvendo e potencializando o trabalho, eu vejo que qual é o ponto-chave para que a gente possa, no dia a dia, continuar crescendo? Que é um momento que eu vejo assim, pegando a frequência, o processo, a evolução, o quanto de histórias tu viu, né? Tanto na tua carreira, quanto na carreira dos teus liderados, a diferença das pessoas que têm essa visão de fazer o processo e as que não têm, né? A importância de fazer o dia a dia. Gostaria que tu falasse mais sobre esse ponto, porque tenho certeza que pode colaborar bastante. Sim, sim. Eu costumo dizer que disciplina é 70%, né, do sucesso, da felicidade da gente. Porque quando nós temos sonhos, e aí vem a questão de rotina, de planejamento, a gente precisa ter disciplina. Mas nós termos disciplina sem termos o sonho previsto e o planejamento desenhado não nos adianta. Então, assim, quem convive comigo sabe, né? E o Matheus participa disso muitas vezes, né? Do quanto eu sou metódica para algumas organizações pessoais e de trabalho. Mas eu acredito muito na rotina, Matheus. Eu creio que precisamos ter o sonho e dividir o nosso tempo, que nós temos 24 horas por dia, todos nós, né? Não temos nenhum beneficiado aí com mais horas ou menos horas, todos temos 24 horas, né? E pessoas de sucesso, pessoas com grandes sonhos, pequenos sonhos, independente, são só 24 horas. E aí, como a gente divide esse tempo? Eu creio muito que a gente precisa cuidar do corpo, da mente e da alma, e os sonhos têm que estar dentro disso. Então, a gente precisa pegar os nossos 7 dias da semana e dividir o nosso planejamento em dia, semana, mês, para que a gente encontre resultados. Tem um autor que diz assim, né? Todos nós vamos ter resultados, mas se nós planejarmos, a gente chega no resultado que a gente gostaria. E se não planejarmos, a gente chega em algum resultado. Então, os resultados vamos ter. Mas o que eu quero dos meus dias, o que eu quero viver nos meus dias, o que eu quero viver na minha semana e onde eu quero chegar no final desse mês ou no final de 2025. Então, o traçar esse objetivo é a meta número 1. Depois de traçado isso, independente se for do ano, do mês ou da semana, a gente joga para onde a gente quiser, para um bloco de notas, para um caderno, para um planner, como nós quisermos organizar. E aí, realmente dividir o tempo que nós temos em rotina de corpo, mente e alma. Então, eu estou na agenda? Não estou na agenda, né? Eu estou cuidando de mim. Eu preciso estar bem para que eu possa cuidar dos meus sonhos. Eu preciso estar bem para poder cuidar dos meus planos. Os resultados vêm, e aí nós também temos muitas histórias, depois tu pode falar um pouquinho disso, que eu tenho certeza que tu vai falar melhor do que eu, mas de pessoas que trabalharam muito, se dedicaram muito, e no final da sua vida não puderam vivenciar, né? E experienciar com qualidade de vida por muito tempo, porque por vezes os nossos hábitos não nos trazem qualidade de vida, não nos trazem saúde. Então,
O eu na agenda, eu costumo dizer que é a etapa número 1, né? Então, é muito importante. Depois disso, a gente cuida também de mente e alma. Então, a questão espiritual, a questão de como a gente alimenta isso e os sonhos nesse planejamento. Que tempo eu dedico para os meus estudos, para o meu conhecimento, que tempo eu dedico para o meu profissional. Se eu quero ser um mentor, eu preciso fazer uma formação, eu preciso me especializar, eu preciso buscar temas disso. Se eu quero mudar de profissão, eu preciso entender que profissão eu quero. Então, se nós não buscarmos os sonhos e não incluirmos isso na nossa rotina e eu continuar naquele meu emprego, naquela minha atividade, o resultado que eu vou ter é aquele que eu já conheço. Então, realmente, eu defendo muito a rotina, a organização do tempo e dividindo esse tempo em dia, semana, mês. E eu gosto muito, Matheus, de praticar no final de cada mês os resultados, a avaliação dos resultados meus. Então, eu coloquei no meu planejamento e eu chego lá no final da semana e do mês e eu olho para trás e faço a retrospectiva do mês e não só do ano. E eu, nesse final de ano, comemorei com os meus pais. E aí tava todo mundo numa euforia muito grande. E aí nós brindando e abraços e aquela alegria toda de final de ano, né? E aí o meu pai me olhou bem pertinho de mim, assim. E isso eu aprendi com ele desde muito jovem. E ele me disse... Mas amanhã é janeiro, né? E a gente tem um monte de compromisso, né? E aí eu olhei para ele e comecei a sorrir, porque eu fecho todos os meses. Eu comemoro todos os meses e olho os meus resultados do mês. E acho que é um pouco disso, sabe? A gente ter realmente o planejamento do mês, do ano, mas que a gente possa pensar a rotina do dia, escolher ser feliz... Desculpa. Escolher ser feliz hoje, escolher... que hábitos a gente quer ter hoje. Se eu quero ser saudável, a prática começa hoje também. Não pode estar lá na ideia para o mês que vem. E realmente executar tudo aquilo que a gente planeja. Existe uma grande insatisfação de resultados quando a gente fala sobre rotina com algumas pessoas, porque as pessoas planejam muito e não têm a atitude que precisam ter. Então, só planejar sem execução também gera essa insatisfação. Então, se eu não posso planejar atividade física 5 vezes na semana, eu planejo uma, mas que eu vá conseguir executar para que eu também possa ter realização e, aos poucos, a gente vai aumentando a periodicidade de cada um dos nossos sonhos ou desafios, como a gente quiser chamar. Perfeito. Eu gosto muito dessa definição, né, da importância do planejamento, né? Que aquele que não planeja, planeja falhar. Uhum. Se você não está planejando, não está se organizando, você já está organizado para falhar. Né? Está planejado para falhar. E essa é uma dinâmica, acho que é muito falada no mundo corporativo, né? No mercado mais B2B mesmo, quantas empresas vão buscando essa visão, mas como é difícil colocar em prática, né? A questão do processo. E para a gente estar desenvolvendo o plantio, né? O quanto vai plantar a organização, o processo, virar uma rotina, mas a rotina é chato, é legal, que tipo de hábito a gente vai estar desenvolvendo e para que a gente consiga, a partir desses processos, realmente colher sucesso, né? Como a gente pode desenvolver a clássica, né? Quem planta processo, colhe sucesso. É bonita a frase, todo mundo quer o sucesso, mas olha o trabalho que dá tu realmente colocar os detalhes no processo para poder, de fato, ter o dito sucesso, né? Ter uma vida próspera, né? Que não adianta só ter grana, né? Então, o pessoal brinca, né? Tem que ter tempo de qualidade, tem que ter saúde e nem tudo o dinheiro compra. O dinheiro ajuda, potencializa, mas basicamente ele potencializa tudo que tu é, né? Então... pode ser uma pessoa não tão legal com dinheiro. Uhum. A ideia é que a gente seja o mais próximo da vida próspera de fato, né? Ter a prosperidade. E nessa visão de conseguir implementar o processo, né? Ter essa visão de trabalho, a dificuldade que se tem de ter esse processo para se ter uma carreira, né? Vou ter uma carreira, vou ter um reconhecimento profissional. Mas dentro da nossa vida adulta, começa a pensar na minha carreira, o que mais eu vou estar desenvolvendo, para que lado que eu vou ir. E a partir disso, como eu vou me desenvolver? E aí vem uma pergunta dentro do que a gente vem buscando, né? Como identificar os valores essenciais, né? Que é o que eu começo a responder dentro do que a gente vem trabalhando. Como identificar os nossos valores essenciais dentro já das nossas
rotinas, das nossas responsabilidades. A gente tem tanta coisa para cumprir. E uma resposta que eu trabalho muito nas mentorias é justamente aquilo que tu faz quando tu não precisa. Aquilo que tu faz de graça. Aquilo que tu faz realmente porque te dá prazer, mesmo quando tu tá cansado. Normalmente, é um grande indicador de um dos teus valores. Dos teus principais valores, né? Que faz parte, de fato, da tua essência. A gente é compostos por várias questões, mas quando a gente consegue identificar os nossos principais valores, que fazem parte da nossa essência, é um grande diferencial na vida real. Porque não adianta a gente olhar o Instagram, né, os stories dos outros e, nossa, como a vida é legal, como é bonita. Nos bastidores, tudo é mais pesado, tudo é mais dolorido. O ponto-chave é identificar o quanto a gente está disposto a pagar para que a gente possa viver uma vida que seja mais real. E dentro dessa realidade, o ponto-chave, valorizar o conjunto. Nunca é uma coisa, né? Não. Até por isso a gente traz, né, o nome do podcast no plural, né? Quais são os teus valores essenciais? Porque não é um único ponto. A gente precisa identificar um conjunto de coisas que, de fato, faz nós, como pessoas, sermos diferentes. Essa diferença é o que vai fazer o mercado nos valorizar. Que daí, trazendo essa realidade do ponto, né? A gente precisa também ter uma valorização do mercado de trabalho. Então, não é só um ponto de vista de ter valores que são honrados, bonitos, mas que o mercado também esteja disposto a pagar o preço pelo teu salário, pela tua carreira, que a tua carreira seja, que a tua empresa seja reconhecida. Então, a importância de equilibrar esse ponto, né, da valorização ao mesmo tempo do reconhecimento e identificar cada vez mais a nossa origem e conseguir trazer ela como um diferencial de vida e carreira. Esse é o ponto que a gente consegue hoje, assim, né, fazendo um grande recorte, mostrar um pouco para vocês de como tu consegue ter um norte para encontrar um ponto de diferenciação, que a gente acredita muito que são os valores individuais de cada pessoa. Né? Dentro dessa visão, Fabiola, como tu vem desenvolvendo os teus, o que tu quer compartilhar com a gente, assim, né? Eu vou fazendo alguns pontos. Sim. Eu fiquei te escutando aqui e querendo falar, né? Exatamente pela minha experiência nos últimos anos de vida, principalmente. Eu sempre vinculei valores como base de criação, né? Com aquilo que a gente traz de casa, com aquilo que a gente identifica que pai e mãe ensinaram, né? E realmente a gente traz, né, Matheus? Porque isso faz parte da história da gente. Então, muitos dos nossos valores, os primários, eu diria assim, a gente traz de casa, né? E depois, com a nossa jornada, conhecendo pessoas, instituições, todas as experiências de vida que nós temos vão nos conectando a outros valores e fortalecem, né, ou evidenciam aqueles que realmente são os nossos valores essenciais. E muitas vezes a gente vai aprendendo, né, que existem outros valores que a gente vai somando na nossa jornada e no nosso, na nossa pessoa, né, na nossa autenticidade. Então, eu, nos últimos anos, Matheus, busquei muito autoconhecimento. Eu busquei realmente ferramentas, metodologia, mentoria, a fim de que eu pudesse identificar os meus valores essenciais e potencializar para que eu pudesse aplicar no meu dia a dia de trabalho e como pessoa em busca da minha felicidade e da minha valorização. Então, eu digo assim que hoje o autoconhecimento é a forma que eu identifico sendo a mais fácil, seria errado eu dizer. Porque Informação errônea. É errôneo. Porque não é fácil, mas assim, é o caminho mais que nos traz respostas, né? O autoconhecimento identifica e nos mostra realmente os nossos valores. E hoje eu busco potencializar, então, os meus valores essenciais para que eu possa realmente usá-los naquilo que eu entendo que é o meu propósito, nos meus dons e nas relações que eu tenho.
dentro dessas relações, né, pessoais e profissionais, acho que é super importante a gente frisar esse ponto, como a gente vê no dia a dia que as pessoas têm essa tendência de ainda querer separar muito, né, o pessoal e o profissional. E o quanto cada vez é impossível. E a gente brinca, de fato, é um CPF, né? Então, independente se tu tá numa reunião de trabalho, numa reunião com a família, os teus valores são os mesmos. Ou, pelo menos, deveriam ser os mesmos. Sim. Né? A gente sabe que tem variações. Mas, quanto mais a gente consegue, de fato, ter essa coerência, né, entre o pessoal e o profissional, acaba que percebe-se pessoas muito mais realizadas. Que são pessoas que conseguem transitar, né, vamos lá, livremente entre a vida pessoal e profissional. É claro que tu coloca algumas barreiras, até porque acaba que muitos fazem o que gostam e acabam ficando viciados em trabalho. Né? É um problema bom, mas ainda é um problema. Então tem que equilibrar de fato. Mas tem muito a ver quando a gente consegue se conectar com aquilo que a gente acredita, trabalhar e desenvolver pessoas que realmente querem crescer na vida, porque a gente pode e deve ajudar pessoas, mas a gente precisa ajudar quem realmente quer ajuda, né? Não adianta que a gente querer ajudar quem a gente quer, porque a pessoa também tem que querer crescer e se desenvolver. O grande desafio é que a gente poder passar essas informações para as pessoas e ter essa conexão entre o teu estilo de vida pessoal e teu estilo de vida profissional. Porque quando a gente fala até em valores, pode até ficar subjetivo, né? Mas o quanto a gente entrega de informação com o nosso estilo de vida. Com as coisas que a gente comunica, que a gente fala que conhece, que a gente conta que fez. E sem querendo, às vezes a gente bota uma bola fora no público errado. Por quê? Porque não está muito identificado qual é os teus principais valores. Qual é o teu diferencial de mercado, de trabalho. Então, como isso é relevante, a gente ter trouxe muito bem, né, o autoconhecimento, né, e fica a sugestão o quanto precisa se desenvolver nisso, buscar conhecimento em cima disso, para que as pessoas entendam que, vamos lá, não é só os nossos convidados que a gente vai trazer no podcast que vão contar histórias que conectam, né? Tem um monte de exemplo que tu vê que as pessoas que realmente tiveram um ponto-chave de diferenciação, elas conseguiram unir vida e trabalho. Então, o primeiro ponto, né? Se você realmente quer ter uma vida diferenciada, é achar um ponto em comum entre a tua vida e teu trabalho. É a forma mais segura, né? E, ao mesmo tempo, eu digo saudável, de ter sucesso, né? O dito sucesso, né? O conjunto de informações. Porque, senão, basicamente, a gente fica buscando entre uma coisa e outra e parece que quando tu tá num lugar, tu tinha que estar no outro. Quando tu tá no outro, tu tinha que estar em casa ou no trabalho. Tá no trabalho, tá muito errado o trabalho, tu tem que estar em casa. Tô em casa, eu tinha que estar no trabalho que eu esqueci alguma coisa. Ou seja, de verdade, elas não estão vivendo... Nenhum lugar, nem outro. Perfeito. Pode continuar. É muito bom quando a gente começa a falar sobre isso, né? Porque... os dois momentos, assim, o antes, que é esse sentimento que tu estava falando, que a gente não está em lugar nenhum, em momento nenhum, e quer estar em todos os lugares, né? Quando a gente não tem o planejamento e quando a gente não tem clareza, não tem consciência da onde a gente quer chegar e por que a gente faz cada uma das escolhas diariamente e de todos os nossos movimentos, a gente fica desconfortável. E aí, por mais que eu esteja no meu trabalho dos sonhos, por mais que eu tenha a minha família dos sonhos, eu fico desconfortável nos dois ambientes, porque eu não tenho clareza das minhas ações, eu não tenho consciência de onde eu tô indo e por que eu tô aqui agora e por que eu tô lá, né? E quando a gente começa e toma consciência disso, tu vai pro teu planejamento e tu sabe que tu tem 24 horas e tu vai estar X horas contigo porque tu precisa estar bem, X horas no teu trabalho porque é a tua dedicação do teu sonho, teu propósito, e 4 horas, X horas de qualidade com a tua família, mas são tempos de qualidade. Contigo, na tua profissão, trabalho, empresa, enfim, ou com a tua família. Mas aí tu fica naquele lugar presente. E aí tu vive cada um dos momentos e isso traz uma sensação de entrega. Tu não tá mais devendo para todo mundo. E sim, tu está vivendo
cada uma das etapas que tu escolheu, porque tu planejou, e tu te entrega em cada um dos ambientes. Isso traz produtividade, traz realização, traz o sorriso no rosto, né? Traz também para quem convive conosco a sensação de que tu está ali. É uma sensação de entrega, de convívio. E aqui eu percebo como um grande diferencial, Matheus, das pessoas hoje, principalmente nesse mundo, né, tecnológico, que a gente tem muitos estímulos o tempo todo. É um grande desafio, é um grande benefício, mas também é um grande desafio. Mas entendo que realmente estar aqui agora é uma habilidade neste momento, né? Porque as pessoas acabam querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito de falar da divisão do tempo e do quanto a gente se faz presente em cada um dos ambientes. E quando a gente faz dessa forma, realmente a culpa não nos acompanha. Porque é esse sentimento, né? A verdade é essa, aquele sentimento de que a gente deveria estar mais em casa ou deveria estar mais trabalhando. É um sentimento de culpa e que ele não é confortável ser carregado. Então, quando a gente entende onde está indo e por que tomou cada uma das escolhas, a gente nomeia, né? Sim. Nomeia o que é importante, o que cabe no meu planejamento, se isso conversa com o meu futuro, com o meu sonho. Então, eu sei das minhas escolhas por isso e o quanto tempo eu dedico para cada uma delas. E isso traz felicidade. E quem convive sente, né? Não tem, assim, uma receita mágica. Tu vinha falando um pouquinho sobre prosperidade e o equilíbrio. E é algo que está muito batido, assim, né? As pessoas vêm falando muito em ser próspero e ter equilíbrio, que é necessário, a gente precisa ter um equilíbrio de vida. E tu trouxe antes que o discurso, ele é bonito, né? Exato. Mas a prática não é, né? E realmente a prática não é fácil, porque exige disciplina e organização. E muitas vezes a gente precisa renunciar muitas coisas para que a gente possa cumprir esse planejamento. E a renúncia também não é algo bem aceito nem por nós, nem por quem convive conosco, né? A renúncia, ela muitas vezes é aquele não que a gente não sabe dar, né? Mas o equilíbrio exige, né? Esses comportamentos da nossa parte, essas atitudes e essas escolhas. E não tem como ser próspero querendo fazer tudo, ou estar em todos os ambientes, ou estar com todo mundo o tempo todo, né? Quando a gente tem sonhos e para a gente poder vivenciar a alegria e a felicidade no dia a dia, a gente tem que ter essa consciência das escolhas da gente e ter disciplina. Exato. E como é importante, né? A gente fala muito nessa questão da rotina, do desenvolvimento do trabalho, mas ser autêntico dá trabalho. Dá, muito. E parece que não, né? Tipo assim, não, porque ser autêntico é só eu ser... mas então é muito fácil, eu vou ser eu. Mas tu não pode ser um eu inconsequente. Não. Então, tu precisa ser um eu que seja coerente. E o ponto que eu falo da coerência é a gente aprender a dizer realmente, né? Um treinamento. Mais não para os outros do que para a gente. Porque normalmente a gente diz sim para as oportunidades que chegam, mas a gente fala sim por educação. Na verdade, a gente queria dizer, não tô afim, tô cansado, não vou. Vai pegar mal, vai ficar chato, vou ir. Daí virou mais um não para nós, né? Então, ser autêntico é ser coerente com a gente mesmo. E tu fez o fechamento da tua fala ali com a disciplina, né? O quanto a disciplina, ela é deixada de lado porque parece que é uma coisa meio chata, meio feia. Bom mesmo é ser motivado. A pessoa que se dá bem na vida, ela é muito motivada. Só que quando tu pega os estudos de casos, cases de sucesso, na verdade a disciplina ganha a motivação todas as vezes, né? Sim. Via de regra, até tu conhecer a pessoa, até a empresa, a marca crescer, a vida da pessoa, do empreendedor, era muito chata. Fazia a mesma coisa, chata, todos os dias, mas que por algum motivo, para aquela pessoa, não era chata. Ela aprendeu a ser disciplinada porque sabia onde queria chegar. Então, realmente, né? É muito bom quando a gente consegue casar a disciplina com a motivação. Mas saibam, né? Infelizmente, a maior parte dos dias é disciplina, não é motivação. Então, esse equilíbrio de trazer essa consciência, esse desenvolvimento, né, dos valores essenciais da vida de cada um de nós, dos exemplos que a gente trouxe hoje e das pessoas que virão, né, conversar com a gente,
nos próximos episódios, né? Hoje a gente está conseguindo fazer esse apanhado de informação, né? O nosso objetivo é que vocês possam entender um pouco mais como a Fabiola e eu chegamos aqui, né? Com essas informações, mostrando o que de fato a gente vivencia diariamente. Não é uma teoria, é muita prática, né? E acho que é o tal, daí sim o nosso maior valor é ter praticado muito. Ter entrado de cabeça em muitas coisas, né? Ter conhecido muitas empresas, muitos negócios e pouco a pouco a gente fazer esse meio de campo entre nós mesmos e os convidados, né? Os empreendedores, as empresas, para que vocês possam aprender um pouquinho mais. E é aquela velha história, né? Se de uma entrevista inteira vocês pegarem uma frase, um insight, a gente já está feliz. Porque o objetivo é que vocês possam entender e se motivar que o quanto é importante ter disciplina. Para daí sim a gente identificar como é a minha vida autêntica, né? Qual é o meu eu autêntico? Quantos não eu tenho que dizer para mim ainda? Como eu posso aprender a me posicionar nisso? E aí dá para abrir uma série de outros ganchos, né, de negócios, mas a ideia principal, que vocês realmente possam se desenvolver. Acho que esse é o ponto macro da nossa conversa de hoje, né? O desenvolvimento para que a gente conecte pessoas, lugares e principalmente, né, conhecimento. Porque o que vai fazer a pessoa crescer, se desenvolver é o conhecimento que ela vai ter. E na prática, como casar, né, a disciplina com o conhecimento e com o dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, ele é cansativo. Mas o ponto que a gente acredita muito é que, apesar do dia a dia corrido, encontrar o que na primeira vista parece o hobby, né? E como cada um de nós acabou conseguindo trabalhar e monetizar com aquilo que a gente fazia de graça. A gente ajudava pessoas, desenvolvia pessoas, porque já estava no nosso dia a dia, já estava no nosso escopo, mas não era um trabalho direto nosso. Com o passar do tempo, dos anos, a gente, talvez, que foi no meu caso, né, a única coisa que a empresa não vendia, onde estava o nosso maior valor, que nesse caso, na época, era a consultoria. Nós não vendia consultoria, nós vendia produtos, mas a gente acabava fidelizando pela consultoria, que nós nunca tinha vendido, até que se virou o principal produto da empresa, né? E pouco a pouco, indo numa linha de fechamento, Fabiola, o que foi o teu ponto de reconhecimento, a virada de chave do teu hobby, que tu, olha, não é só um hobby, pode ter algo a mais? Conversa muito com ajudar pessoas, Matheus, mas trazendo essa tua fala, que hoje a gente falou muito sobre desenvolvimento, foi no desenvolvimento de pessoas que eu identifiquei que poderia ajudar pessoas, né? E no meu dia a dia, assim, eu me sentia muito feliz. E como tu disse, a minha profissão era outra, a minha atividade era outra. Mas na minha rotina, me brilhava os olhos quando eu identificava que aquela pessoa sorria diferente, se sentia satisfeita, realizada, porque ela estava indo lá no sonho dela. E que eu conseguia ajudar, mostrando caminhos, meios, formas para ela chegar no sonho dela. E em diversas áreas diferentes. E isso foi me acompanhando durante cargos diferentes, em momentos diferentes dentro do meu mundo corporativo. E aí, em um certo momento, eu disse, não, mas agora eu quero realmente ajudar as pessoas a chegarem nos seus sonhos. E fui buscar uma formação em mentoria para ter ferramentas para isso. Então, realmente, assim, a virada de chave foi num momento difícil. Nós estávamos no meio da pandemia, trabalhando em serviço de saúde, e eu identificava muitas pessoas insatisfeitas com a profissão que atuavam ou com o cargo que estavam. E naquele momento eu entendi que, como gestora dentro de uma instituição, eu precisava buscar ferramentas para auxiliar as pessoas a estarem felizes trabalhando. Fosse comigo, na profissão, no cargo, no setor que elas estavam ou não. E isso me traz muita realização até hoje. As minhas primeiras experiências foram com pessoas da equipe de apoio, né? Com a equipe sem formação. Eu falo de equipe de apoio porque, às vezes, quem está nos assistindo acha que a gente está falando de grandes empresários somente, né? De pessoas com diploma na mão, com graduação, especialização, mestrado ou doutorado. Mas estamos falando de seres humanos, né? Sim. E quando a gente ajuda o outro, independe
qual é o título que ele tem. E isso para mim sempre teve muito valor também. Então, as primeiras pessoas que eu ajudei e me senti muito feliz eram pessoas sem formação de ensino médio. E que uma delas, recentemente, me mandou uma foto do diploma de técnico de enfermagem dizendo: Fabiola, demorei, mas tá aqui o meu diploma e eu vou começar a atuar. Isso não tem dinheiro que pague, né, Matheus? Porque tu percebe aí, então, a felicidade e o sonho da pessoa e, com certeza, ela trouxe um movimento de vida todo diferente. Então, a minha virada de chave na formação, em buscar essa atividade de mentoria foi no meio da pandemia, trabalhando no serviço de saúde, mas é algo que me acompanha desde muito cedo. Muito bom, muito legal ouvir isso. Sou obrigado a compartilhar agora, né, o quanto fico muito feliz, orgulhoso de poder ter te acompanhado nessas etapas, nessa jornada e poder ter vivenciado, né, e te auxiliado nas decisões de todas essas transições, que realmente é uma jornada incrível, né, uma escalada de conhecimento, de reconhecimento, de mercado, que eu acredito que é, com certeza, exemplo para muitas pessoas. E o quanto a gente estar aqui hoje, eu acredito que é mais um grande ponto de reconhecimento, né? De visão, de trabalho, poder somar com as nossas carreiras, negócios, mas principalmente, né, com pessoas, que é algo que você, que eu, a gente acredita e vive isso intensamente. Porque quanto mais a gente consegue somar conhecimento, multiplicar esse reconhecimento, né? Basicamente, a sociedade como um todo melhora. Eu sempre coloco que educação de mercado é algo caro, né? É impossível fazer sozinho. Então, quanto mais pessoas, mais empresas fazendo isso, melhor, porque a gente consegue ir mais longe e tem uma comunidade, né, melhor informada e desenvolvida, fazendo todo mundo crescer, se desenvolver, de fato. Muito feliz com essa jornada até aqui. Hoje a gente compartilhou com vocês um pouco das nossas histórias, o quanto a gente vivenciou e acredita em tudo isso, né, nessa jornada de crescimento e desenvolvimento. Tenho certeza que nossos convidados também vão trazer grandes histórias e aprendizados para vocês. Por hoje a gente vai, né, fazendo um fechamento aqui, agradecendo realmente que a gente possa estar com vocês muitas vezes nesse projeto aí, nesse projeto piloto, edição 1 aqui, né? Estamos vivendo a história de fato. E pedir para que vocês possam estar acompanhando a gente nas redes sociais, @Valores Essenciais, no Instagram, no YouTube, para que vocês possam entender um pouco mais dia a dia de tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo, que isso é de fato para vocês, né? Que a gente possa educar mercado juntos. Eu sou o Matheus Hermann, podem acompanhar meu Instagram, @MatheusHermann, e nas redes sociais do podcast vai ter mais informações para que a gente possa crescer juntos. Fabiola, aonde a gente pode te encontrar? Podem me encontrar no Instagram, nas redes sociais, @Fabiola_Deves. E agradecemos a atenção de todos e até o próximo. Até o próximo, pessoal. Muito obrigado.